fui dar uma palestra um dia desses, aí eu falei sobre os músicos, era para uma igreja, e eu falei que os músicos precisavam ouvir a palavra. E por que eles precisavam ouvir a palavra? Porque na hora em que às vezes estava ocorrendo, o pastor estava transmitindo a mensagem, muitos não prestavam atenção. Mas por que eles não prestavam atenção? Porque estava ocorrendo um fundo musical, ou alguém tocando, ou então alguém pegava um fundo musical e colocava. Então, o que acontece? É importante não ter um fundo musical porque atrapalha a vida do músico. Eu vou explicar de uma forma bem didática, assim, é bem mais complexo, mas eu vou explicar de uma forma bem didática, tá? Nosso cérebro, ele tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo, dependendo do lado que você está vendo esse vídeo aí. Então vai dar o direito e o esquerdo. O esquerdo é responsável pelas nossas racionalidade, né? Digamos assim, matemática, nossa razão. E o direito é responsável basicamente pelas nossas emoções. Lógico que eu estou falando de uma forma bem didática, porque aí entraria na teoria do cérebro trino e tal, enfim, mas só para vocês entenderem como funciona. Os músicos, quando está uma região de fala, ele aciona uma parte aqui do córtex pré-frontal, aqui tem uma região da fala, e aí do lado esquerdo, então ele aciona essa parte racional, tá? Assim como todo mundo aciona, lógico. Quando a pessoa que não é músico, não entende nada de música, começa a tocar uma melodia, alguma coisa do tipo, o cérebro emocional ele entra em ação e o cérebro racional, por ele não entender a parte da música, ele fica, digamos assim, subjugado ao cérebro emocional. Entendeu? Então a pessoa é elevada, às vezes as pessoas falam algumas palavras, aí todo mundo vai, quando tá com aqueles acordes bem bonitos, tal, bem emotivo, aí a pessoa se deixa levar e as coisas vão andando normalmente. Para uma pessoa que não é músico nem nada, não entende nada de música, porque o cérebro racional, digamos assim, ele não entende de música. Porque a música ela é uma linguagem, tá? É igual você ensinar inglês, francês, espanhol, enfim. O músico, já provado pelos exames de imagem, né, neuroimagens, quando começa a tocar uma melodia, tá, ele aciona os dois lados ali, tá? Por exemplo, acionou o sistema límbico ali, as emoções, a melodia direitinho, para melhorar, acionou a parte direita do cérebro. Aí alguém começa a cantar, alguém começa a falar, ou cantar, até mesmo cantar, então já automaticamente já aciona. Aliás, de cara já aciona os dois lados, porque quando aciona uma harmonia, o cérebro de cá, uma melodia, né? O cérebro da razão, como ele ensinou música para razão, né? O cérebro da razão, digamos assim, o hemisfério esquerdo, ele começa a calcular a quantidade de nota, digamos assim, falando de uma forma bem simples, os intervalos, a harmonia, a progressão harmônica, a escala melódica, para onde aquela harmonia está indo. Então, começa os dois funcionar ali, o ritmo, tá? Quando alguém começa a cantar, aí o cérebro esquerdo também já começa a prestar atenção, além disso tudo, na fala, a parte motora, então tudo começa a funcionar quando o músico está escutando. Então, em uma pregação, está lá a região de fala acionada do músico, ele está lá assistindo a mensagem. Aí, de repente, alguém começa a tocar alguma música, alguma coisa, automaticamente o cérebro racional ele começa também a fazer aquela análise musical, entendeu? Então, o que acontece? Ele vai pegar a música, que ele não entende, ele vai pegar aquela música, vai jogar para background, né, vai lá para trás, e começa a analisar a parte harmônica, a parte melódica, mas a fala também está sendo registrada. Só que a fala fica lá em segundo plano, tá? Se o cara falar alguma coisa que choque, entendeu? Que choque, aí rapidinho aquela fala ela vem para frente. Opa, o que esse cara falou aí? Entendeu?
Mas, normalmente, como está na igreja, está na pregação, o cara vai ficando, o cara começa a analisar acorde, progressão harmônica, progressão melódica, escala pentatônica, pentablu e não sei o que o cara fez. Se for uma pessoa boa que está tocando, aí é melhor ainda que o cara começa a analisar mais ainda o que o cara está fazendo. Se for ruim, também é pior, porque aí ele vai falar, nossa, que coisa que esse cara está fazendo, que M. Então, assim, é muito complicado. Por esse motivo, eu aconselho muito, não é legal você colocar um fundo musical dentro da igreja, porque ali também tem músicos, tá? Então, a proporção de músico, embora seja menor no todo o templo ali, mas tem músico ali. Então é mais fácil fazer a palavra sem música, para que todos entendam, ou fique claro para todo mundo, aí eu ter que botar um fundo musical para emocionar todos, mas alguns vão ficar ali sem escutar, sem entender de fato o que está ocorrendo, assim, de uma forma mais racional, né, a palavra. Então é por esse motivo que não é aconselhável, tá, a gente usar a música no, durante a mensagem. Tá, tem outras questões, lógico, tem muita gente que entra, mas eu estou olhando partindo da boa fé, de que o pregador sim está fazendo a palavra de Deus, tal, estou partindo desse princípio. Não estou entrando no mérito aqui de ter alguém que na frente enganando, usando as emoções, usando essa parte emotiva para convencer a pessoa de alguma outra coisa. Estou partindo do princípio da boa fé. Tá bom, pessoal? Valeu e até mais. Se inscreva no nosso canal e estamos aí.